Então estamos começando mais um episódio do Singularidade Podcast, episódio 17. Hoje vamos falar um pouco sobre história da música. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com Hércules Martelli. Olá, Guilherme. Olá, Thiago. E olá os ouvintes, né? Porque agora já tem até e-mail rolando aí, né? Então temos que ser educados com o público. Sim. Está crescendo, mas eu uso o mundo do planeta. Boa. Aqui também com a gente, Thiago Rafael. E aí, beleza, galera? É nóis. Isso aí. Antes, os recadinhos. Para você curtir lá a nossa página no facebook.com/singularidadepodcast. Você pode deixar seu feedback também, manda e-mail aí pra gente ler aqui no singularidadepodcast@gmail.com. Começar a mandar uns e-mails fake. Esse Hércules é mó gatinho, esse Thiagão aí é um cara legal. Fazer fake, vou fazer fake. Mandar uns fakes aí. Vai virar SBT isso daqui. Eu posso contar uma história rápida? Manda ver. Quando a gente estudava no Barbosa, tinha aquela competição de gatinho e gatinha da sala. Eu sei que tinha um cara que ele teve um ano que ele fez vários papeizinhos e colocou o nome dele, colocou tudo junto lá, e ele ganhou. E ninguém suspeitou em contar quantas pessoas tinha na sala e quantos papeizinhos. Nossa, foi um espanto. A galera tá se importando muito com isso. Eu não vou falar quem é, mas vocês conhecem. Ih, caramba. Esse negócio de burlar regras, quando começou essa ideia de... Na apresentação do programa a gente já tá bagaçando a história, né, Felipe? Quando começou essa história de reality show aqui no Brasil, o SBT e o Silvio Santos meio que meteu o pé na frente da Globo e falou, não, vamos mandar aqui, casa dos artistas, né? Daí tinha lá o Frota e o Supla na casa. Daí teve um dia lá que o Frota ficou bravo, não, vou fugir desse lugar. Na hora que ele pulou pra fugir, tinha câmera filmando ele fugir pro lado de fora. Olha os caras, mano. Os anos 2000 deixaram boas lembranças. Nossa, cara, o Silvio Santos é foda. Rapaz. Aí o público votava pra pessoa sair, aí ele ia lá e colocava de volta. Cara, sou o dono, se eu não posso fazer isso. Cara, pra discutir com o cara. Nossa. Foda. É isso. Até o próximo programa. Vamos pra pauta. Hércules, falando um pouco da história da música, né? Da onde que veio os primeiros registros da humanidade aí, da música? Olha só, essa é uma questão delicada, né? Porque quando a gente fala de música, a gente está lidando com uma ideia, né? O que seria música hoje? Será que a música hoje é a mesma música que existia no passado? A ideia do que é fazer música é a mesma? Então, quando a gente fala, a música nasceu aqui, é perigoso, né? Porque cada época imprime na sua prática de expressão sonora uma ideia do que é a música, né? A ideia, o conceito, vamos pegar assim, pela parte da filosofia, né? O conceito de música, ele nasce na Grécia, só que quer dizer que antes da Grécia não existia música? Não, claro que não, existia a arte pelos sons, ou melhor, a expressão pelos sons, só que não tinha esse nome, né? Que músicas vem de musas, né? Que dentro da prática da ideia grega, existem as musas das artes, né? Cada arte tem a sua música que representa. E no caso da música, se não me engano, é Euterpe. Existem várias, tem a da literatura, da poesia, enfim. Mas a prática da expressão sonora é tão antiga quanto a própria ideia de vida do homem, né? Quando a gente vai até no Paleolítico, nesses períodos mais antigos, a gente pode perceber que existem algumas evidências materiais de objetos que possuem uma finalidade assim, utilitária e outros, além de utilitária, uma função de se produzir sons para alguma coisa que não era da utilidade do dia a dia, ou seja, que era para um prazer, a coisa do som, né? Então imagina o ser humano, o homem pré-histórico,
quando ele descobre que com o gruir da sua voz ele consegue emitir som agudo, som grave, som forte, som fraco. Ele já começa a perceber que a partir do som você consegue demandar alguma certa expressão, seja para você mostrar que você está bravo, você grita, né? Você quer espantar algum animal, enfim. Você começa, a partir dessa expressão e dessa experiência pessoal, se relacionar com essa ideia do que a gente vem mais tarde chamar de música, né? Então, na verdade, quando você pergunta para mim quando que nasceu a música, cara, eu digo para você, a música, na verdade, ela nasceu quando o homem sentiu a necessidade de se expressar pelo som, não só como utilidade, mas como um prazer. Porque dentro, como eu falo, tudo que eu estou dizendo é a minha posição dentro do que eu bebo, né? Do meu embasamento teórico e filosófico sobre a música. Mas dentro da linha que eu trabalho, a música não pode ter uma função, a música enquanto arte, né? Existe a música enquanto utilidade, daí é outra coisa. Mas acredito nisso, que a ideia do fazer musical, claro, se distanciando da coisa do conceito da Grécia, nasce com a própria ideia de necessidade de se expressar pelo som. Então isso é muito antigo. Olhando por esse aspecto aí, então para mim é o mesmo sentimento que eles tinham então, lá na caverna, uma necessidade de se expressar. Para mim, eu ainda vejo a música como isso. Claro que tem gente que usa de diversas maneiras ainda. Ela nasce de um impulso, ela nasce de uma necessidade. E é difícil explicar esses instintos mais primordiais do ser humano, né? O que é uma necessidade? Como que você descreve uma necessidade? Como você descreve um prazer? Né? Isso é muito apto a cada época também, né? Quando a gente faz um paralelo com a pintura, a gente observa desde na caverna de Lascaux, alguma coisa, eu não vou saber a pronúncia, depois eu coloco. A pintura rupestre, que é uma pintura que o pessoal fala que é a arte rupestre, mas na verdade tinha uma finalidade. Eles desenhavam aqueles boizinhos na caverna, porque eles acreditavam que eles desenhando o boizinho, eles no outro dia conseguiriam caçar o boizinho e comer ele, né? Então aí tinha uma finalidade muito específica, era algo que deveria ser feito para se alcançar outra coisa. A música, quando nasce, ou melhor, a expressão pelo som, a gente percebe que ela tem muito mais uma coisa de prazer mesmo, assim, essa coisa de você sentir o que é um som, você fazer barulho, né? É igual o instinto da criança quando começa a fazer os primeiros babucios, né? Ela está explorando a voz, é uma coisa muito bonita, muito interessante. E não é estranho, né? Você reparar numa pessoa que aconteceu alguma coisa na vida dela que deixou ela muito feliz, muito provável ela vai cantarolar, já percebeu isso? Se pega cantarolando, né? Tão tipo, feliz que... O refúgio parece que direciona isso, né? A expressão hoje do ser humano também passa pela condição sonora. Você você acha algo engraçado, você dá risada, produz um som de risada. Você toma um susto, isso evoca um significado sonoro, né? Tem uma questão de signo, significado, uma coisa também nesse sentido. Então, a questão sonora, ela está muito imbricada com a expressão do homem, né? E até onde vocês acham que a música também era uma forma de buscar, tipo, criava uma esperança nos seres humanos? Então, a cada época você percebe que essa relação do ser humano com a expressão muda. Então, desde vamos dizer, dos tempos mais remotos, o homem pré-histórico, vamos colocar paleolítico, enfim, neolítico, esses tempos mais para cá, você tinha uma relação de culto muito evidente. Então você utilizava música para evocar entidades metafísicas que você acreditava que poderia te ajudar de alguma maneira. Então tinha uma finalidade também, né? Quando você avança um pouquinho na Grécia, a música ela tem uma finalidade também, no sentido de se animar uma festa, só que ela também funciona num sentido de ser algo muito precioso, que eleva o seu espírito. Né? Que depois, se a gente for falar de Platão, que é o cara que discute muito bem essa coisa da música, ele vai dizer, né, que a música é das artes a mais top, porque ela é algo, vamos dizer, a grosso modo, abstrato, né? Você lida com essa abstração, ela vive no mundo das ideias, então você consegue lidar com isso aí. Diferente da pintura, porque a pintura retrata algo do mundo sensível, né?
A música não, a música, o que é a música? Você não pode pegar, você só percebe ela, você experimenta ela através dessa abstração. Na Idade Média, a música, existe a música sacra, né? A música e a música profana. Você tem a música como culto também, e a música como entretenimento. E assim, cara, por toda a história da música, você vai ter sempre uma música com uma finalidade mais específica, uma música mais de entretenimento. Então, é claro que existem umas ramificações muito específicas, mas estamos dizendo assim, grosso modo, né? Então, existe a música com finalidade, que é o entretenimento, e existe a música que não precisa ter finalidade, que daí a gente chama de arte. Né? Essa música com finalidade, vamos dizer assim, que estava ligado à religião, né? Ao culto. Quando que isso se separou? Tipo assim, o mainstream da música, até muito recente, era com a finalidade do culto. Quando que isso deixou de ser? Na verdade, aí que tá. Vamos pontuar algumas coisas. A música ainda está na igreja. A música ainda é forte na igreja. Né? Existem músicos específicos de música religiosa. Né? Só que a música não depende mais da igreja para existir. Né? Existe uma cisão muito forte nessa relação, que normalmente a gente pontua e demarca com Beethoven. Né? Beethoven foi o primeiro indie da história. Vamos dizer assim, o primeiro cara que chutou tudo, falou: vou ser compositor autônomo, vou fazer minhas músicas, vender para quem quiser comprar, não vou mais depender do mecenas. Porque antigamente, né, existia o mecenato, que seria o quê? Uma família rica, né, que patrocinava um músico para fazer suas músicas para entradas em cerimônias, para alegrar suas festas, enfim. E existia a igreja, que dava a possibilidade de você trabalhar para ela, produzir música para ela, e só que assim, dentro dela. Quando sobrava tempo, você poderia fazer suas outras coisas, né? Mas assim, você dependia da igreja, que é o caso do Bach, né? O Johann Sebastian Bach, famoso, que ele era um mestre de capela. Ele produzia, cara, uma missa por semana. E já ensaiava e toda semana eles cantavam. Imagina o trampo que era isso, com aquela complexidade. É uma obra extremamente rica e bem elaborada. Só que você pega a música de Bach, ela é muito religiosa por conta disso. Ele estava vinculado à igreja. E como eu falei, o Beethoven ele pode ser determinado como o primeiro profissional liberal por conta disso. Ele abandona essa ideia de mecenato para viver às suas custas, às suas contas, né? E daí tem aquela célebre história de que o Beethoven é surdo, e realmente, né? Ele foi ficando surdo e ninguém sabia. A galera não sabia que ele era surdo. Porque na cabeça dele, poxa, quem vai comprar a música de um surdo? E daí ele saía pra rua, dar o rolê dele, não conversava com ninguém, o pessoal cumprimentava, ele não olhava. O pessoal, pô, o cara é mó... Excêntrico. Exatamente. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas enfim. Que cara mal educado, não conversa com as pessoas. Daí nasceu essa coisa do músico enquanto excentricidade. A ideia do gênio em música nasce com Beethoven. Essa ideia de gênio enquanto é um termo determinado, depois é o Beethoven que lança. Então vem daí, depois os caminhos viram muitos, né? Mas é claro, a igreja ainda é responsável por uma produção musical muito intensa, né? Mas ela não determina mais se há ou se não há música. Se não tiver a igreja, a música vai acontecer do mesmo jeito. E tem algumas doutrinas que condenam, né? Que sustenta que se a música não for sacra, ela não serve. Tem algumas doutrinas que ainda... Doutrinas contemporâneas e antigas também, né? Ou melhor, antigas e também contemporâneas. Né? Se você está ouvindo, já deve ter ouvido alguma vez as músicas do mundo, por exemplo. Isso. Uma curiosidade, e isso é interessante porque reflete até na prática de hoje da Igreja Católica. As pessoas dizem que não, elas não entendem isso, mas não se usa bateria na Igreja Católica, normalmente. Não se usa. Igrejas protestantes utilizam, né? Você vai a uma igreja evangélica, o pessoal é como se fosse um baile, né? Tem todo o instrumental de uma banda baile, guitarra, baixo, bateria. E não estou falando de uma maneira pejorativa, não, é porque realmente é. Porque esses instrumentos não estavam na igreja antes. Esses instrumentos estavam nas casas de show, depois que foram para a igreja, né? O que acontece? Na igreja católica ainda não é muito bem aceita a bateria dentro da igreja. E quando você volta lá na Idade Média, mais ou menos, os instrumentos de percussão, eles eram proibidos também.
na Igreja Católica, porque diziam que eram instrumentos muito sensuais, que evocavam sentimentos muito mundanos, de movimento, de batida. Eu li uma coisa, interrompendo, Não? eu li Por uma favor. coisa a respeito disso, eu falei, nossa, tipo, a grosso modo faz sentido, né? Porque na época que estava estabelecida uma civilização e tipo monarquia, feudo e tal, e acontecia muita invasão de povos. Quem levantou muito essa bandeira foi Roma, né? Que tipo, nós somos os evoluídos, o resto é barbárie, né? Então, tinham aqueles povos que estavam sempre com um conflito, menos evoluídos, que a música deles era por tambor e tal, então para não fazer não assimilar com eles, tipo, então não pode, sabe? Depois, nossa, se isso for verdade mesmo, a fonte for confiável, faz sentido, assim. E realmente, e a gente traz essa herança, de alguma maneira ou de outra, isso chegou até a gente. E ainda hoje é esse preconceito, né? Instrumento de percussão na igreja não rola muito. Então, agora, tipo, opinião própria, assim, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? Não. É um instrumento musical. Não sei. Existem algumas explicações, algumas conceituações, algumas ideias. Eu não gosto de falar em conceito, porque conceito é algo muito específico da filosofia. E música não lança conceito. Música, ela trabalha com expressão. Conceito é ramo da filosofia. Enfim, mas existem algumas ideias que dizem sobre a própria maneira do que o instrumento de percussão trabalha. Na Idade Média, eles imaginavam que a música era algo que os homens faziam para você adentrar no reino dos céus, para você atingir o sublime. Então, era uma maneira de você se conectar. Terra e sublime, né? Ao mundo sensível e suprassensível. Isso. E como é a música dessa época? Quando a gente ouve, principalmente canto gregoriano, já ouviram? Né? Qual que é a sensação que a gente tem quando a gente ouve aquilo? É a ideia de música de céu, não é? Música de céu. Exatamente. Você fecha o olho e você vê anjo cantando, tocando harpa. Mas por quê? O que tem nela que dá essa sensação? Foi tatuado há muito tempo, né? Não sei, cara. Vou me arriscar a dizer que foi construído, tipo, para ser isso, né? Para causar essa ideia. Tipo, quando você entra numa instituição religiosa, daí você está buscando o suprassensível, daí você ouve lá dentro as palavras e a música e tal, é como se fosse o pré-requisito do que a amostra grátis do que teria lá em cima, talvez, assim. E existem maneiras de você construir isso, maneiras técnicas, né? Quando você ouve essa música, parece que é tudo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Parece que ela não tem começo, meio e fim. Por quê? Bom... Ideia de eternidade? Exato. Bom, se a gente quer atingir o reino dos céus, né? A gente quer adentrar num estado de esplendor... Tem que jogar fora a finitude. Exatamente. Você tem que abandonar tudo que é mundano. Qual que é a coisa mais mundana que a gente pode experimentar na nossa condição de ser humano? É o tempo. Então, o tempo é essa sensação de que você veio, está e que vai, né? Bom, se o tempo é algo mundano, como que a gente apaga isso da música para chegar no reino dos céus? Você tenta ao máximo dissolver isso na questão rítmica, sem muita demarcação, para não ter a coisa do tempo, e na questão harmônica, porque daí entra a questão da técnica da música modal. Ela não tem um direcionamento tão forte quanto a tonal, né? Por exemplo, se eu canto parabéns pra você, e aí? Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Respira, vida... Chegou. Percebe como direciona? Isso é a atenção. Cria uma expectativa. É atenção e relaxamento. É a ideia da música tonal. Você tensiona e relaxa. Música modal não. A música modal ela cria mais coloridos. Que é o próprio caso da música oriental. Apesar de eu já não estar gostando muito dessa divisão Ocidente e Oriente, mas vamos colocar assim ainda para ser mais didático. A música oriental, música indiana, enfim, ela ainda é trabalhada dessa maneira.
O sistema musical deles é totalmente diferente do nosso, né? A gente subdivide a nossa escala musical em 12 sons, né? Esse dia eu fiz uma pergunta pro pessoal: quantas notas musicais são possíveis no sistema musical? Eu vi a resposta, já não vale. Bom, se você ficou curioso, a resposta a gente deixa nos comentários, no final do programa. Isso, boa. Posso dar um chute? Pode. 30. Mais. Então... Mas mesmo se tivesse acertado, não ia ter mérito nenhum, porque foi chute. Não, mas é porque a gente tem as 7 naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente tem 7 sustenidos. Ué, mas existe Si, Mi sustenido? Existe. Não são a mesma coisa. 7 sustenidos, 7 bemol. 7 dobrado sustenido e 7 dobrado bemol. Então você tem natural, sustenido, bemol, dobrado, sustenido, bemol. 7, 14, 21, 35. 28, 35. Então, Pra cá. bastante, é bastante. E tipo assim, isso meio que se perdeu? O quê? Essas micro Então, mudanças. aí que tá. A música, isso aí a gente tá falando de notas. É claro que a gente tá falando de uma maneira mais, vamos dizer, forçando a barra, Sim, né? sim. Quem disse isso, na verdade, foi Tom Jobim. Ele disse, eu conheci o universo dos 12 sons, das 12 notas. Daí Kohreuter me apresentou as que faltavam, né? Que daí o dobrado sustenido, enfim. Que realmente, teoricamente, existe, né? Mas, enfim, voltando, a música oriental, ela não é dividida como a nossa música ocidental em escalas de 12 sons. Observe que eu estou falando em sons, não em notas. São coisas diferentes. Eles têm escalas que chegam a 32 sons. Então, por exemplo, entre Dó e Ré, eles não usam Dó e Ré, eles chamam de outra coisa, né? A gente tem Dó, Dó sustenido e Ré. Eles teriam Dó, Dó um pouquinho acima, Dó um pouquinho, Dó um pouquinho, Dó sustenido. Dó sustenido um pouquinho. Eles subdividem. Por isso que a gente ouve a música indiana, às vezes fala, poxa, o cara canta desafinado. Não, eles têm um sistema musical próprio. É a gente que não sabe ouvir. A gente não está apto a isso. Ou melhor, muitas pessoas não estão aptas, né? Daí o que acontece? A música, para eles, tem uma finalidade muito específica, que é você adentrar também nessa coisa do universo que tá rolando. Para eles, quando você pega um instrumento, é como se você estivesse abrindo uma janela, experimentando o que existe ali, através dos sons, e quando você para de tocar, você simplesmente fecha a janela. Ou seja, a música já tá ali. Você não tá fazendo ela, você só tá pegando o emprestado do que já tá rolando. Então você tem músicas que levam, tipo, dias. Né? É uns mantras, né? A galera... O sistema musical deles é dividido em ragas e talas, que são os padrões rítmicos e os melódicos. Até a gente estava estudando, né, Guilherme, o Tadjiktaton, né, os caras, os tablistas, enfim. E para cada situação eles têm um tipo de raga, um tipo de tala. Tipo, caiu o dente do filho da vizinha do irmão do meu tio. Tem uma raga lá, eles vão tocar de um jeito específico para celebrar. Então é louco o negócio. Aí sim. É louco. E extremamente funcional e extremamente eficiente, no caso, que eles acreditam, para você adentrar também nesse Você sabe dizer se é tipo... você falou que tem uma coisa específica para cada situação. Se é tipo tudo de improviso ou... Muita coisa improvisada e muitos padrões. Então você tem as construções. Né? A gente chama de música microtonal, mas não, velho, é música indiana. A gente está tentando olhar com o nosso óculos, né? É microtonal? Não. A gente só... tá usando uma limitação nossa para tentar entender a música deles. Mas é muito rica, muito rica. Então, se um oriental, por exemplo, escutasse a música gregoriana, ele teria essa mesma percepção? Boa pergunta. Talvez sim, porque muitos modos que utilizam na música gregoriana são modos antigos, né? Aí a gente está falando de ano 300, coisa antiga, né? E realmente tem sim, Guilherme. Não sei te dizer porque para a gente tentar falar assim, ele ouvia assim, é impossível, né? Mas eles têm uma experiência nessa coisa de sentir também essa coisa do tempo da música, enfim. Apesar da música deles ser muito rítmica também. Mas se você pega as músicas de cítara, você percebe que tem um bordão.
enfim, o melisma, né? O Ravi Shankar. Então, o Ravi Shankar é interessante. Tiagão conhece o Ravi Shankar? Não. Os Beatles tiveram uma experiência muito interessante na década de 60, que foi a coisa da abertura por orientalismo. Que eu acho que foi eu não sei se isso apareceu pelo viés dos Beatles ou os Beatles pegaram carona nisso por meio de outra coisa. Mas enfim, eles começaram a dialogar muito com essas culturas orientais. E você pega desde do Sgt. Pepper, alguns outros trabalhos dos Beatles, tem muita cítara, né? O que aconteceu? O George Harrison, ele foi para a Índia aprender a tocar cítara para colocar nos discos. E ele teve como mentor o Ravi Shankar, que era o indianão lá e tal. Deve ser fudido. Não, cara, foda. Eu sei lá, o Hendrix da cítara. Tipo isso. E é bem legal. Só que o que acontece? A cítara que eles usam daí nos discos dos Beatles já é uma cítara ocidentalizada. Já não é a cítara tradicional. Então é encaixada nos nossos moldes. Tem muitas músicas que, se eu não me engano, o Ravi Shankar gravou também para os Beatles, né? Então é interessante. Eles usam o instrumento, só que tocam do nosso jeito. Daí... Cítara é aquele instrumento de corte pra... Aquele grandão. Aqueles... Daquela oscilada. E a construção dele também tem uma questão muito mística por trás, sabe? Então, tem um jeito de você fazer, é artesanal, um negócio muito legal. Muito, muito interessante. Tem talvez seja até o mesmo, não sei. Eu sei que tem um instrumento coreano também, muito parecido, já viu? Mas isso aqui é tocado em cima do colo, assim, com uma paleta grande, tamanho da palma na mão, assim. Kodô? Não sei. Mas é tipo instrumento de corda gigante, triangular. Fica deitado, daí fica tocando assim e... Tem o saltério, só que o saltério é medieval. Pode ser, depois a gente pode pesquisar pra ver. É bem legal isso daí. Mas cada povo tem a sua prática musical. Cada povo entende a música de um jeito. E cada povo faz música de um jeito. Então, aí que essa música não é boa. Mas em qual aspecto, né? Com qual prisma a gente está olhando? Quando eu critico o Pablo Vittar na internet, eu tô olhando por um viés de mercado. Porque a música dele é feita com um propósito para vender. Né? Não é uma música que reflete uma verdade de um povo e que nasceu de um povo para ser feito por um povo. Não. É muito daquilo que o George Orwell fala sobre marca, massa e mídia. Não sei se vocês já viram essa ideia. O George Orwell fala que a massa consome a marca marca mantém a mídia e a mídia manipula a massa. Então, a minha crítica é mais nesse sentido. O George Orwell é da Revolução dos Bichos. Ah, sim. Da crítica. Que é baseado em... o álbum Animals, né? Foi baseado nesse daí. Animals do Pink Floyd. É muito interessante. É como se fosse uma fábula moderna, né? Que ele faz uma crítica à ditadura, né? No caso mais específico, a experiência soviética com Stalin. Ele é um crítico assíduo do stalinismo, né? E com razão, mas é muito interessante. Eu tô lá com ele pra ler. É bem legal, é uma fábula que fala como... Ó, spoiler. Né? De como os bichos fazem a revolução contra os seus proprietários, né? Muito bacana. Oriental e ocidental, então você acha que não tem essa mescla por conta da diferença de escalas que é usado? Por isso que não chega tanto a gente e a gente não alcança tanto eles lá também? Eu acho que tem a questão do próprio empecilho espacial, sabe? Porque estamos muito longe deles. Mas temos a internet hoje, mas não... Se a gente não vive aquela cultura, a gente não vai conseguir absorver aquela música. Então, eu acredito que são essas duas coisas. A vivência da cultura e a vivência espacial, a questão espacial não está próximo, né? É claro que quando a gente fala da nossa própria música brasileira, isso está na nossa música também, né? Por exemplo, a gente estava... Não sei se vocês acompanharam
a digníssima namorada do nosso amigo, o Guilherme, está em Minas Gerais. A Gabi. A Gabi, né? Tá lá passeando, né? Comendo pão de queijo. Pão de queijo, tomando pinga. Com cachaça? É, né? Aí sim. Não é brincadeira, né? Não, tá certo, tem que tomar cachaça. Piqui pra caramba. É Goiás? Piqui é Goiás. Ó, sabe que eu tô entendendo legal. Tô sabendo bem. Enfim, mas por que eu tô falando lá de Minas? Por conta da viola, a viola caipira. Quando a gente ouve a viola, vocês já pararam para pensar na relação e na semelhança que ela tem com a cítara? Na sonoridade. Tenta lembrar do som da viola caipira. E a cítara. Tem uma relação. Né? O povo brasileiro é uma coisa muito louca, cara. A gente... Tem até uma indicação, eu já vou adiantar, mas, né? Tem uma obra muito boa do Darcy Ribeiro, que é chamada O Povo Brasileiro, que ele explica, né, como que se dá a formação da identidade do povo brasileiro. Ele fala da matriz indígena, africana e acredito que os lusos portugueses. Posso estar enganado em alguma dessas três, mas enfim. Quando a gente parte do aspecto histórico, no ano de 700, mais ou menos, depois de Cristo, a gente tem um episódio muito interessante que foi a tomada da Península Ibérica, né? Que teve a invasão dos mouros, enfim, que é aquele povo do norte da África, ali, mais ou menos, e que tomaram aquela região. E chegaram em Portugal. E quando chegam lá, levam toda a cultura, né? Aquelas sonoridades, aquelas maneiras. E levam a cítara também, né? O português absorve isso. Existe até um trabalho de um cara muito legal, que é o Cacai Nunes, que ele faz um trabalho de resgate da história da viola. E ele tem uma música que ele dialoga... Eu esqueci o nome da música, posso deixar também aqui depois? Porque eu não estava preparado para falar sobre isso. Ele simula uma cítara na viola mesmo, assim, mas descaradamente, para apontar, falar, isso aí tá aqui também, né? E quando o português vem para o Brasil, ele traz essa cultura da viola, né, para catequizar os índios, enfim. Dizem que a viola veio para o Brasil para você fazer a catequese, né? Até a viola de coxo dizem que foi a violinha que inventaram para você poder cantar com os índios, enfim. E veio essa sonoridade. Então a gente tem aqui um pouquinho também dos moldos dessa época. A gente tem um pouco da matriz africana, do tambor. A gente tem tudo isso, né? Então, é difícil a gente colocar barreiras em uma coisa que está muito misturada. A gente tenta mais ou menos delimitar, mas isso, cara, é uma teia, né? A ideia do rizoma, né? Ele não começa nem termina, né? Ele é o sempre ele está, né? Nisso tudo. A gente acaba esquecendo das origens, né? Então é sempre legal buscar. Porque tudo que a gente faz, principalmente como prática de expressão, ela tem uma origem. Ela não nasce ao nada, do nada e para o nada. Ela tem um motivo. Ela muitas vezes ela tem uma finalidade. Então a música enquanto cultura, ela tem uma explicação. Quais são as explicações da nossa música? Por que a gente gosta de um determinado tipo de música? Por que a gente não gosta de determinado tipo de música? Isso aí é um estudo sociológico tremendo. A fins de sociologia não existe música boa e música ruim. Não tem. No aspecto técnico musical, você pode determinar algum padrão, ou melhor, uma categoria, falar assim, ó, dentro dessa categoria, essa música pode ser boa ou ruim? Aí você pode, mas assim, é difícil falar do bom e do mal, né? Na cultura, pior ainda dizer isso, porque cada povo é um povo. Porque aí, se a gente começa a categorizar as culturas de maneira boa, má, bom, mal, ruim, legal, a gente corre sérios riscos. A gente teve uma experiência não muito boa, ou melhor, péssima no século XX, que foi a eugenia, né? Segunda Guerra, cara. O Hitler achava que eles eram os melhores, né? Enfim, quiseram matar todo mundo ali. Péssimo. Depois passou essa experiência terrível, daí o Thiago pode falar melhor sobre o estruturalismo na filosofia, né? Que você tem a galera que vai tentar explicar os mecanismos que estruturam desde a cultura, ou melhor, quer explicar o funcionamento de tudo, para você mostrar como que essas coisas se dão no mundo real, né? E que,
enfim, esses devaneios não tornem a acontecer. Um contemporâneo que fala bastante disso é o Sloterdijk. Não conheço. Tipo, tá vindo agora, assim, sabe? Tá se fazendo, assim. Entendi. Ele fala sobre bolhas. Ele fala que ele faz uma leitura ontológica, né, do homem, e daí ele acredita que existem formas, tipo de pensamentos iguais, e essas formas são isoladas como se fossem ilhas. Então, por exemplo, digamos que... Vamos falar de um povo que eu gosto muito. E você tá falando sobre as músicas, eu tava lembrando, falei, cacete, né? Por que no Brasil aqui, quando eu ouço música escandinava, eu viajo? Nossa, impressionante, né? Mas daí, tipo lá, os vikings, por exemplo. Daí, nos primórdios dos vikings, eles tinham uma ideia de civilização. Daí, todos que nasciam dentro daquela bolha ia ter exatamente a mesma percepção. E não importa quantos centenas de anos passasse, tipo, ia ficar ali no gene ali, sabe? Aquele modo. E assim de outro, e assim de outro, e assim de outro. Daí ele faz essa leitura de como surge, e ele meio que chega a lugar nenhum, assim, porque é uma coisa muito idêntica que tá... É como se fosse uma parte de um todo que é individual. Olha só que coisa louca. Uma parte de um todo que é individual em bolha, assim, imagina. É individual por quê? Porque faz parte de uma bolha, mas naquela bolha está contida toda uma cultura. Daí na outra bolha é tudo isso. E não se mistura. Um microcosmos deles. É uma viagem muito, muito grande. É legal, não conhecia não. Chama Sloterdijk, mas acho que morreu em 80 e pouco. Não tenho certeza. Eu vou dar uma procurada aí, se vocês conhecem, me desculpem, mas ele é contemporâneo. Interessante. É uma referência bacana pra gente entender também essa coisa da cultura. Porque cultura é algo muito vasto, né? Já tivemos discussões acaloradas sobre isso, eu e o Guilherme. O que é cultura, né? Porque quando a gente fala em cultura, às vezes a gente tem uma concepção meio diferente, né? Cultura, na verdade, cara, é tudo. Tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem manifesta. É produto de uma cultura. São os modelos de vida. Você tem a agricultura, né? Cultura de... né? Tudo. Então a cultura são as maneiras que o homem utiliza de ser, estar, fazer e ver, perceber o mundo. É como o homem se entende homem no seu tempo ou se relaciona com a história, enfim. É uma maneira cultural. E é um tema que vale um podcast, viu? E aí, cultura e arte, né? Pra falar só de são cultura. diferentes. Aí a gente... Ixi, aí pisa no meu calo, hein? São coisas diferentes. Cultura não é arte. Arte não é cultura. Ela pode dialogar, mas não é. Então é interessante. Música é um assunto que eu conheço muito de ouvir. Eu gosto de ouvir música. Acabou aí meu conhecimento. Conhecimento prático ali. Então, eu falei pro Guilherme, ia ser uma aula hoje para saber essas suas ideias sobre música. Mas não tem muito o que falar. Você citou o Platão, né? O Platão tinha essa ideia de música como agente representativo para o indivíduo, né? Acho que a gente já falou isso em um outro podcast. Daí, no caso, para certas castas de humanos, os guerreiros ouvir as músicas enérgicas, de tons altos, não sei o quê. Enquanto, tipo, sei lá, o artesão, tipo, é estabelecido outro tipo de música. Sim. Se eu não me engano, é episódio 1. Episódio 1, né? Tem o livro 3 da República. Ele faz justamente essa menção. Ele com o Glauco, né? Glauco e Sócrates, né? O Platão, enfim. Diz, qual escala eu devo utilizar para formar guerreiros? Daí ele fala... Glauco fazendo o papel do antagonista na história. Existe uma variedade, né? Da escala dórica, enfim. Só que nunca utiliza a jônia, porque pode formar guerreiros efeminados, né? Então tem umas coisas assim. É o caráter, o famoso ethos, né? O que a gente tanto fala. Então, é o poder da formação moral pela música. Que, na verdade, né? Posso chutar o balde? É uma grande bobagem. Claro. É uma grande bobagem. A gente admira como um conhecimento histórico, mas...
Você não vai levar isso pra... Assim como a teoria dos afetos, né? Tentaram sistematizar no período barroco uma teoria para você fazer a pessoa sentir determinado sentimento através de uma técnica específica de composição musical. Então eu quero gerar no cara uma felicidade intensa. Você pega essa nota, faz essa escala, sobe aqui, desce aqui, pá. Você vai gerar. Eu quero gerar choro. Porque foi um período meio do artesanato, né? O pessoal queria, faço isso, vai gerar aquilo. Mas não era. Mas tem uma história sobre mim, assim. Concordo com você. Mas tem umas curiosidades, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi uma música de rock na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, eu tava em casa, né, tudo sujo, o joelho todo machucado, descalço. Tocou na vizinha, tocou no rádio, acho que tava sendo lançado naquela época, Mulher de Faz do Raimundos. Eu fiquei louco. Falei, nossa, que é isso? Nossa, sabe? Deu uma loucura assim na hora. Assim, nossa, cara, eu preciso disso. Cara, como é que rola essas coisas? Mas nunca aconteceu assim, tipo, de eu estar, tipo, malzão e ouvir uma coisa, música triste. Não sei não. Tipo, tem cara que, não, larguei na mulher aqui. Daí o cara vai chorar. Vai, escuta a música mais triste. Vai, sei lá, como é que é? Eu não sei nem das duplas, nem adianta nem falar. A famosa fossa. Daí, tipo, coloca aquelas músicas tudo... Vai ouvir um Alice in Chains. Não, se for. O cara tá ouvindo, sei lá, Palmeira e Piá com 17 anos de idade, sei lá, o novo Palmeira e Piá. Eu falei Palmeira e Piá porque é mais fácil lembrar das duplas antigas do que não tem nada a ver pro propósito que eu quero dizer. Sim. Mas... Então, tipo, eu acho que é complementar dependendo da condição emocional da pessoa, né? Então, aí existem algumas coisas. O que determina a nossa sensação perante um fenômeno sonoro? A resposta está naquilo que a gente acabou de falar, cultura, né? É claro que quando a gente pega hoje as músicas populares, a gente tem uma herança ainda dessa teoria dos afetos. Por quê? Geralmente quando a música fala de uma temática mais triste, geralmente ela tá num tom menor. Sim. Percebeu que a música começa com um acorde menor? Olha o Coldplay aí, olha o Coldplay. É uma herança disso. É porque foi construído culturalmente, mas isso só diz respeito a gente do mundo ocidental. Se você colocar isso para um cara que não teve contato com essa cultura, ele pode sentir outra coisa. Não vai funcionar. Agora vamos partir desse ponto. Tem a questão da cultura, né? Agora você contou da sua experiência. Te causou uma euforia, você ouviu aquela música, você, nossa, né? Por quê? Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, a velocidade. Música rápida, ela transmite para você um movimento que é próprio da euforia. Imagina uma pessoa agitada, correndo, coração, tá. O ritmo da música, ela imprime na gente uma certa batida, ela cria na gente uma certa sintonia entre nós e entre aquele objeto. Então, se ela tá rápida, se fica também, se você tá em sintonia com ela, você fica na mesma vibe, né? E aí entra a letra. O cara mete um louco na letra. Que mulher ruim. Daí você, cara, né? Daí você fica doido mesmo. Minha avó só ouvia, sei lá, Gera Samba e Molejão, né? Eu ouvi que isso, cara? Foi foda aquilo lá. Então, foi ali que eu me perdi. Então, tem essa coisa da cultura que já está pré-condicionada, tem a coisa da própria língua que diz, né? Imagina se fosse uma música só instrumental, rápida, te geraria a mesma coisa? Exatamente igual? Não sei, né? Será que tá na letra? Será que tá na batida? Será que, por exemplo, se eu fizer isso aqui, o que gerou em você? Um misão desafinado. Então, mas aí você tá falando o que é. Mas... Um sentimento? Não. É claro que, assim, existem casos à parte, por exemplo, gente que possui uma condição sinestésica. Às vezes eu toco isso, o cara, eu tô sentindo um cheiro de mato e vendo uma cor azul. Não, mas isso já tem uma galera assim, que é aquela... Aí sim, mano. Precisa nem LSD. Aí... Não, é realmente uma condição humana, não é nenhuma deficiência, né? São pessoas que possuem as sensações
a percepção cruzada. Então, às vezes, você ouve um som, você sente um cheiro. Você ouve um som, você sente um gosto. É muito louco, cara. Cacete. Cara. Existe até um cara, o Scriabin, que no início do século ele propôs um teclado sinestésico, que as teclas tinham cores. E às vezes ele queria fazer uma música com determinado colorido, mistura de cores, ele ia tocando com base nas cores para soar determinado. Enfim, muito louco, muito louco. Mas é cultura, é cultura. Por exemplo, você ouve uma música japonesa. Nossa, eu gosto, hein, cara. Vixe, eu gosto, hein. Tradicional. Gosto pra cacete. O que gera em você? Cara, tipo, o sentimento assim, difícil. Eu posso te dizer com seriedade o que eu penso quando, sei lá, eu queria estar lá, sabe? Eu queria estar com kimono, sabe? Tipo, mas a música japonesa em si, a tradicional, ela me dá calma, assim, sabe? É a imagem o sentimento que me dá é tipo de calmaria, como se fosse tipo um dia de folga, sabe? Por que dá essa calmaria? Onde sei. que tá? Será que tá agora só no tempo? Porque se for só o tempo, a gente poderia pegar uma obra do Penderecki. Lembra como se você a trilogia para as vítimas de Hiroshima? Vou te mostrar. Coloca aí de trilha sonora. Aí. Meu Deus do céu. Você tá agonizando. É uma obra, Tiagão, que ele cria uma música textural, na verdade. Ele cria uma paisagem sonora acústica com os instrumentos, simulando o momento da bomba. Cara, é agoniante. E é uma coisa... É de uma leveza, mas de uma tensão, cara. Tem gente que passa mal. Eu já vi gente passando mal ouvindo aquilo, sabe? Então, se for só velocidade, não tá aí. Percebe? Não cria calmaria na gente, apesar de ser só notas longas. É cultura. Cultura. A gente tem modelos, a gente localiza aquela música dentro de um modelo e entende ela dentro de um contexto. Ah, eu queria estar usando um kimono. Pô, mas imagina que você não saiba o que é um kimono. Imagina, enfim. Tem tudo isso aí. Você falou de som, cara. Não sei se cabe falar. Vou falar o nome. Não vai pagar nós nunca. Alguém conhece o iDozer? Sim. Mano, garoto. que bagulho lá, cara? Então, né, cara? Já fiz experiências. Então, eu fiz lá, eu ouvi o dos Portões do Inferno lá. Não me senti no Portão do Inferno, sabe? Pra mim, eu não sei se o vídeo que eu vi, a galera alguém sentiu de verdade, ou algum tava, não, vou atuar aqui, não sei. Mas, tipo, tem uns que é muito... Pô, não é o Brad Pitt que tá usando, é muito real. A pessoa não é tão boa, a atriz daquele jeito lá. Qual que é essa vibe? iDozer de cocaína, o cara ou fica louco. iDozer do inferno, o cara se caga nas calças. Então, cara... que é? Aí entraria numa questão fisiológica que talvez eu não dê conta, né? Mas eles tentaram, né? Só para situar a galera que tá ouvindo, o iDozer é um software que você pode baixar e que você baixa as doses para você abrir, que são arquivos que você abre no programa para você ouvir. São arquivos de áudio que você ouve e que simulam alguns efeitos psicoativos. Ou melhor, promete simular alguns efeitos psicoativos com base na escuta. E você pode comprar outras doses, né? Só que daí tem doses que vão, tipo, R$200, coisa cara. Agora tem no Spotify. Tem também? Tem. Legal. Mas assim, dizem que as ondas que eles utilizam ativam determinadas regiões do cérebro, enfim. Olha, eu não sei te dizer se isso aí funciona ou não, de verdade. Vou falar da minha experiência. Não senti nada. Então, pois é. Não senti nada. Acho que tem um pouco de teatralidade da galera, sabe? Até pra bombar no YouTube, né? Quero bombar aqui no YouTube e tal. Mas, enfim, é uma proposta interessante. Mas não sei até que ponto seria de fato real, pois pra você criar uma sensação, cara, física através de uma onda sonora, acredito, sei lá, será que não é só através do som que você cria isso, né? Será que não depende de quanto que a pessoa é sugestionável, por exemplo? Talvez. Tipo hipnotismo? Pode ser. Isso que eu ia falar.
Vamos fazer uma sessão qualquer dia? Vamos. Fazer um relato? Na verdade mesmo. escutar. Sabe por Vamos quê? ver, sei lá, heroína, sei lá. Vamos ver o que sai. Já viram aquelas imagens de ilusão de ótica que você fica olhando muito tempo para ela, depois você olha e parece que tá tudo distorcendo. Aham. Tem alguma coisa aí que eu acho que se assemelha, É. né? Mas não sei até que ponto. Não sei te dizer mesmo. Deveríamos conversar com um neurocientista, algum cara dessa área aí. Eu acho que, tipo, a pessoa cria aquilo, ela cria uma expectativa, ela acaba passando aquilo pro corpo, entendeu? Ela acha tanto, acredita tanto que acaba... Mas, por exemplo, essa questão da ilusão de ótica não é só de expectativa. Por exemplo, se você sim, olhar sim. muito tempo pra uma cor de rosa e olhar pra parede branca, você vê verde. Uhum. Então, a música também é um negócio repetitivo, né? Essa do Você Idols, fica né? 40 minutos é tipo lá. um transe, né? Sim. É um negócio. Essa é a dose de sofrimento. Mas é interessante, o idoso é bacana a gente ver isso, hein? O que você espera da música, Hércules? Daqui pra frente? Cara, de verdade, Sim. eu não espero nada. Eu gosto de ser surpreendido, né? Porque se eu vou com uma expectativa, eu acho que eu me fecho ao jogo que ela me propõe. Então a música enquanto arte, ela deve funcionar como uma grande provocadora. E eu tô aberto a recebê-la. Então eu prefiro não ter expectativa nesse sentido. É claro que eu tô falando da música arte, não da música entretenimento, né? Não da música mainstream. Música arte é outra coisa, cara. E aí tem o preconceito? Não. Só não me interessa. Não me interessa um tipo específico de música. Mas eu procuro não ter expectativas mesmo. E o Thiagão? Quero saber. Cara, eu também não tenho expectativa nenhuma. Eu só quero que ela continue fazendo o que ela sempre fez, né? Porque às vezes lá eu tô com 33 anos, né? E sempre acontece de ouvir uma coisa que eu nunca ouvi antes e pá! Dá aquela explosão mental, falando, nossa, que massa, eu preciso disso. Então eu quero que até eu morrer continue sendo assim, eu esteja descobrindo. Porque tem, né? É praticamente infinito, né? Sim. Tipo, a criação musical. Isso aí. Ela é finita no material, mas... Nas possibilidades. As possibilidades, mas ela tem uma gama muito gigantesca. Sim. Aí entra uma crítica do sistema tonal, que dizem que, como é um sistema finito, vai chegar um ponto que a gente vai precisar expandir. E daí propuseram algumas músicas expandidas. Só que, assim, são músicas mais acadêmicas, né? No caso, música textural, é um modelo. Porque a gente fala de música, qual música que a gente tá falando? Né? Esse dia eu comentei, não sei com quem, a gente fala música, mas, música tonal, música modal, música textural, música minimalista, música... Já até esqueci o que eu falei. Enfim, tem uma gama tremenda de músicas, né? Tem a música ruidista, né? Que é a música dos futuristas, que eles fizeram músicas com base em ruídos. O Luiz de Russolo, o Marinetti, Filippo Marinetti, que eu acho fantástico, que eles... Foi um movimento estético no início do século. E daí fizeram até um aparelho que se chama Intona Rumori, que é um aparelho criador de ruídos. E é mó legal, cara. Assim, só que é outra estética. Então, você tem que entrar no jogo dela. Uhum. Então, baseada em dados lá que você fala. Música estocástica. Uhum. Existem várias músicas, né? Música dodecafônica, música serial. Então, a gente não pode ter aquela visão eurocêntrica, né? Essa é a boa e verdadeira música. Nossa. Não, essa é só uma. Tem muita música. Essa aí é finita, né? Vamos combinar que existem muitas músicas, a gente ouve na rádio, uma pequena parcela do que existe.
e que não é a única, e que não é a verdade, que não é a boa, e nem a mal. Que representa o interesse de alguns. Isso, exatamente. Então tem muita coisa. E que os preconceitos nascem na falta de conhecimento e na falta da tolerância de outras culturas, com o contato com as outras culturas. Então a gente tem que estar muito aberto e com muita empatia para poder ouvir essas outras músicas. Depois, quando terminar aqui, eu quero mostrar pro Tiagão a Trenodia para as vítimas de Hiroshima. Cara, é fantástico. E mostrar a arte do ruído do Entono Rumori. É legal que eles criaram, colocavam aquelas valsas italianas, isso aí em 1913, 14. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá, a música tocando, eles ligava as máquinas. Muito influenciado pela Revolução Industrial, porque é onde o ruído começou a adentrar no cotidiano do homem. Nunca tinha ouvido aquele som de máquina, né? De repente, que faz parte do contexto da cidade. O cara ficou louco. Pô, que legal, cara. Vamos criar música com ruídos, né? Vamos pôr na música. Pô, muito massa. Busca depois o Manifesto Futurista. Ele diz algumas coisas esplêndidas, de que a vitória de Samotrácia, que é uma escultura clássica, ela já não representa beleza. A gente acha muito mais bacana um automóvel de corrida veloz e furioso, né? Barulhento. Eles têm algumas coisas meio machistas assim também, sabe? E era meio fascistão também os caras. Mas é interessante a estética. Eu acho que e foi uma estética importante para o desenvolvimento da nossa música, principalmente do rock. Rock é ruído, cara. É uma música extremamente ruidosa. Então Cara, dá pra falar tanta coisa de música. Eu perguntei pro Guilherme, qual enfoque que você quer dar? Vamos lá, né? A gente ia falar de história da música aqui, né? Acaba. Mas é legal. É muito vasto. Um pouco de tudo. O que eu ia falar? Você falando de ruídos e tal. Tem muito DJ fazendo isso, né? A música eletrônica. Eles fecha a tampa de uma privada, pá, e grava. Rola uma moeda, grava. Daí vai criando música. Sim, a partir disso. Porta batendo, gaveta rangendo, moeda rolando. Não, eu acho muito louco esse negócio, cara. Então é isso, vamos para as indicações? Eu vou começar indicando aqui. Primeiro um filme que eu assisti essa semana. É um anime. Opa! Your Name. Você conhece, Thiago? Nunca ouvi falar. Ele é bem recente, acho que é desse ano. Da hora. Tem no Netflix, ó. É bem interessante. A princípio é uma comédia romântica, mas depois você vai entendendo, tem um pouco de viagem no tempo aí. É bem eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Assistam aí. Você, Thiagão? Cara, eu tenho 2 indicações hoje. A primeira é sobre os Maori. Pra quem não sabe, Maori é aquela tribo da Nova Zelândia, bem ancestral. Eu não sei se já é provado historicamente, mas parece que eles foram os primeiros navegadores mesmo, assim. Antes dos vikings ainda. E que eu quero que vocês dêem uma procurada para dar uma olhada é no Haka. Haka é uma espécie de dança com canto desse povo. Não sei se você já viu. Já. E daí tem pra guerra, tem pra casamento, tem pra tudo. Funcionalidade. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado, assim, porque você vê, a expressão fluindo, assim, saindo com o vapor da pele dos caras, assim, é muito louco. É intenso, né? Então, vai ser mais fácil pra vocês achar o Haka em apresentação de jogos de rugby. Sim. Então procura aí, né? Nova Zelândia, The Haka. HA2KA. Vai ter um punhado, vocês assistam, que é muito legal. E outro é um jogo. Eu estou falando desse jogo porque a gente tá falando de som que pode causar ou não causar. Eu joguei, achei muito legal, dá uma esfriada na espinha assim. Chama Zombie Run, já ouviu falar? É um jogo de aplicativo de celular. Ele precisa da internet para rodar. O que esse jogo é? Você clica no jogo para jogar e não joga. Simplesmente você guarda o celular e coloca o fone de ouvido. A ideia do jogo é o quê? Você está numa cidade tomada por zumbi. Apocalipse zumbi. E esse jogo pega o mapa da sua cidade, porque é online, né?
Então você fica ouvindo pelo foninho o som de uma cidade infestada por zumbi. Então é tipo alarme de carro disparando, tipo só no jogo, não é de verdade. Sim. E você vai ouvindo horda de zumbi se aproximar. Caramba. Então, se você vê que a horda está muito próximo, tipo, pra te pegar, você tem que correr, literalmente. Entendeu? Pra se afastar desse som. Correr de verdade, porque daí o mapa vai mostrar que você está andando no GPS e você vai... Você tá jogando? Não, eu joguei já. Daí o sedentário gordo, parei. Mas é verdade, então imagina você tá andando de boa lá com o seu fone de vida, daqui a pouco você dispara correndo na avenida, assim. Imagina. Mas causa uns negócios muito loucos. Dá uma olhada nesse jogo também, que é da hora esse jogo. Gostei. Imersão interessante, né? Legal pra caramba, mas se você ter com uma ideia de tipo dieta, vai te ajudar muito esse jogo, por exemplo. Você vai fazer muito exercício correndo. Correr um pouquinho. Zombie Run é o nome. Que da hora, muito bom. Hércules? Tem duas também. A obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que inclusive tem um documentário que dá para assistir no YouTube, bem legal, e que alguns artistas participam, lendo trechos do livro e fazendo paralelo com explicações daí do próprio Darcy Ribeiro. E eu queria também deixar de indicação o Manifesto Futurista, porque é um manifesto que para mim é fantástico, assim. Apesar de que hoje é meio perigoso a gente falar que é fantástico, por conta de algumas ideias, mas assim, a estética é bacana, sabe? Eu queria ler uns trechinhos, pode? Só para o pessoal manda ver. ter a ideia dele. Foi um manifesto publicado, né, pelo Filippo, o Marinetti e o Luigi Russolo. Em 1909, na verdade, está aqui a informação. São 11 versos. Então, primeiro, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e o destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a mobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Cara, é muito legal. Esse aqui eu acho fantástico. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hábito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Então, é de uma violência, cara, muito interessante isso. É de um fervor interessante. Eu gosto, acho muito bacana, muito bonito. Acho muito bonito. Mas, contextualizando, né? Saiba filtrar aí. Porque ele tem eu pulei aqui pra não dar ibope, não dar polêmica. Então é uma galera selecionada, né? Selecionada. Um feliz ano novo aí pra você, ouvinte aí. O último episódio do ano. Então, tudo de melhor aí pra você. E voltamos aí, qualquer hora. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Falou. Falou.